Irmã, Mamãe Alexandra. Amém. Mamãe Elsa, amém? Amém. Se me permitissem, antes de poder entrar no nosso real assunto, eu gostaria primeiro de poder honrar essas duas mulheres, pois eu assisto às intervenções delas e elas transmitem uma sabedoria e um conhecimento da palavra. Meu Deus, isso me inspira bastante. E então eu peço que uma salva de palmas para elas duas, faz favor. Não só ela, mas para a líder Berenice, a nossa mamã Sandra. Elas merecem uma salva de palmas. Vamos aplaudindo. Elas merecem. Realmente são bênção para o ministério. E eu só estou feliz. Estou no meio delas para beber um pouquinho delas também, para intervir com elas. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Vamos direto ao assunto. Hoje recebemos muito dos homens de Deus esta manhã. Do apóstolo melhor Hervé Belesse, o tema foi comprometimento de um pai na formação de um filho. Mamãe Alexandre, o que aprendemos? Glória a Deus, aleluia. Pode ser, igreja? Amém. Na intervenção do nosso pastor, o Hervé Belesse, eu aprendi algo impactante, eu guardei para o meu espírito, que eu vou partilhar com os filhos de Deus. Que o comportamento do pai na formação de um filho, ele disse uma das primeiras coisas, quando logo que ele começou, deu-nos o livro de João 1,12, que é necessário tornar-se filho, como Deus nos tornou seus filhos. E também dizia ele que não necessariamente por pertenceres a uma certa igreja que aquele pastor já tem o pai espiritual. Isso também ficou no meu espírito. E uma coisa que ele dizia, que ele tocou muito nos pais espirituais, mas nós também, filho, pegamos alguma coisa. Que você não é pai espiritual porque você um dia apresentou Cristo em alguém. Isso eu guardei no meu espírito. E também ele dizia que a pessoa não se torna filho por ter uma mega igreja, ou não se torna pai espiritual por ter uma mega igreja. E dizia também, porque te chamam de papi em uma ou duas pessoas, não te torna pai espiritual. Isso ficou impactado no meu espírito e eu guardei isso para mim e partilho isso contigo. É necessário tornar-se filho. E não quer dizer por ter 3, 4 pessoas que te chamam de pai, você já é um pai espiritual. Então isso que eu percebi e guardei para mim nessa manhã. Mamãe Elsa? Ou na manhã de hoje, desculpa. Amém. Glória Amém. a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Deus é maravilhoso. Amém. Amém. De facto, aprendi muita coisa. Tenho estado a aprender. Coisas realmente novas para mim. E eu acredito que você tem estado a aprender também. Porque esta conferência tem mesmo a ver com aquilo que é o aperfeiçoamento dos santos. Então, esta conferência tem estado a aperfeiçoar-nos cada vez mais para não só conhecermos ou sabermos a nossa identidade em Cristo, mas também a nossa posição, o nosso lugar na igreja em que servimos, na nossa congregação. E esta manhã, sim, muita coisa foi falada. E uma das coisas que o pastor também diz, que há diferença em trabalhar com um servo e trabalhar com um filho. Amém. Amém? Amém. Há uma diferença quando você está a trabalhar como servo. Nós já aprendemos aqui que o digno é o obreiro do seu salário. Então, se você trabalha como servo, você é digno de receber um salário. Mas se você está aqui como filho de Deus, você tem direito à herança. Amém. Amém? A herança te pertence, porque você está aqui como filho de Deus, porque a herança pertence à família. E também algo que ele disse muito forte, muito poderoso, que diz que o filho faz com a mesma intensidade o trabalho que vê o pai fazer. Amém. A Bíblia diz que o servo não é maior do que o seu senhor. Amém? Então, quando nós estamos a observar o nosso pai a fazer algo, é para aprendermos a fazer como ele, com a mesma intensidade. Então, é isso que o filho faz. O filho olha para o pai, imita o pai fazer, é o modelo do pai. Não é uma pessoa diferente. Não estamos ali a ver uma outra pessoa. Quando olhamos para o filho, estamos a olhar para o pai.
quem é filho de peixe, peixinho é. Então, esta é a mensagem que ficou para mim nesta Glória a manhã. Deus. E também eu pude perceber nessa manhã que há uma estreita relação entre pai e filho. Yeah. Há intimidade. E há dimensões que só se vai com filho e não com servos. Razão pela qual deu o exemplo que quando Abraão foi com Isaac, chegou uma parte que ele disse para os servos: vocês fiquem aqui que eu vou subir com ele para ir adorar. Então há uma diferença. Há dimensões que só se vai com os filhos e não com os servos. Isso ficou bem impactado também no meu espírito. Amém. Estamos a ser abençoados? Falou-se, continuando no tema do apóstolo Hervé Belesse, falou-se também dos benefícios do filho que se apega à visão do seu pai. Alexandre, o que é que aprendemos? Aprendi, por isso é que eu gosto de apontar. É bom ter caderno. Realmente, amém. Eu aprendi muito acerca dos benefícios que o pastor falou, que o pastor partilhou conosco nessa manhã, que ele dizia o seguinte. Primeiro, antes de eu chegar nos benefícios, gostaria de partilhar com a igreja também que há que se ter cuidado com os falsos conceitos sobre a paternidade, que eu já falava aquela hora. Eu toco nisso porque isso me mudou. Se mudou a minha mente, é porque Deus também quer mudar a mente de alguém nessa manhã. E só insistia comigo que eu tocasse muito nesse assunto. Porque eu vi alguém que dizia uma vez, disse assim, encontrei-me com alguém depois de muitos anos que eu lhe preguei Cristo. Ele me disse: uau, meu pai espiritual. Então, quando o pastor falava aquilo, a mim ficou, e eu estou a insistir nisso. O fato de apresentar Cristo a alguém não quer dizer que isso te torna pai espiritual, porque eles separaram-se, passou muito tempo, depois que encontraram-se, aí ele disse que essa pessoa era o seu pai espiritual. Então, o pai espiritual também, o benefício é, você tem uma cobertura, um dos benefícios é, o pai espiritual é cobertura para você, ele faz uma cobertura sobre a tua vida. E também determina, o benefício é que isso, o teu pai determina o teu pai determina o seu proveito também. É um dos benefícios que eu também pude receber nessa manhã. E outra coisa que ele disse, é um lugar de saída do fluxo da unção para a tua vida. É um dos benefícios que eu pude ver nessa manhã, no tema que o pastor falou para nós. Eu pude tirar essa parte como benefícios para mim. Mamãe Elsa tem a palavra? Amém. Sim, há benefícios, de facto, termos alguém como pai espiritual, porque nós, mesmo fisicamente, né? Nós nascemos de um pai e há realmente uma diferença quando um filho cresce sem um pai. Há uma diferença enorme quando um filho cresce sem um pai. Então, há sim benefícios de termos um pai que nos acompanha, um pai que nos corrige, um pai que nos ensina o caminho a seguir. Não sou um pai, como foi dito aqui, que só sabe elogiar ou sim, mas aquele pai que sabe no momento certo também dar uma palavra de correção, uma palavra de motivação, uma palavra de ajuda, de consolo. Então, há muitos benefícios, de facto, de ter um pai, porque há momentos que nós precisamos dar contas a alguém, e isso é o nosso pai. Se nós não tivermos um pai, um líder espiritual sobre nós, sobre a nossa alçada, de facto, haverá muitos fracassos, muitas derrotas. Então, há um grande benefício, sim, em termos de um pai espiritual. Amém. E ele também vela pela tua vida. Um dos benefícios, o teu pai espiritual vela pela tua vida. O teu destino não será abortado. Um dos benefícios, ter o pai espiritual. E serás testemunhado pelo teu pai. Tens uma referência. E nos deram um exemplo do Elias e o Eliseu. O Eliseu, aquele que colocava a água nas mãos do Elias. Então, são esses benefícios. Tens uma referência. Amém? Amém. Vamos agora para o segundo interveniente, que foi o Dr. Raul Diambo. E o tema foi Levanta-te. E ele havia dito, um filho melhor, um filho se inspira e não imita. E ninguém é substituível. Cada um é o que é em Deus. O mesmo Deus que esteve com Moisés, com Elia e entre os outros na Bíblia, é o mesmo que está conosco. Amém. Mamãe Alexandra? Amém. Também pude receber algo de muito valor. Quando ele dizia que um filho não pode desejar substituir o pai. Deu o exemplo do Moisés. Disse, o Moisés fez o seu rolo.
E quando Josué veio, Josué também veio para fazer o seu rolo. E Josué entendeu isso, razão pela qual Josué, quando disseram que para levantar-se, não pediu também uma vara, dizer tipo, já, quando chamaram Moisés, teve uma vara, eu também quero uma vara. Ou então, Senhor, fala comigo também através da sarça ardente. Ele não fez isso porque ele entendeu que Moisés teve o seu rolo e que agora também chegava o momento dele fazer o seu papel. Então, cada um tem que saber o seu papel. Cada um tem que saber que ninguém veio para substituir ninguém, mas sim, cada um tem um papel a fazer. E outra coisa também que eu pude receber de muito valor, dizer, nós devemos nos inspirar nos profetas passados e não querer imitá-los, porque Deus tem uma porção para cada um no seu reino ou na sua obra. Amém? Amém. Devemos ser, uma das coisas que também foi falada, que devemos ser fiéis ao nosso chamado. Cada um de nós tem um chamado, cada um de nós foi chamado para uma posição no corpo de Cristo. Amém. E é nesta posição que Deus quer que você seja fiel. A irmã Alexandra disse muito bem, Deus não quer um conjunto de imitadores. Deus quer que nos inspiremos na fé de alguém ou naquilo que alguém está a fazer. Termos inspiração naquele que pode ser o nosso modelo, mas não na imitação. Porque nós, como filhos amados de Deus, somos chamados a imitar o nosso Pai Deus. E nesse caso, então, também nós fomos chamados a imitar aquele que é o nosso Pai espiritual, mas não a tomar o seu lugar ou a sua posição, não imitar aquilo que de facto Ele é, mas inspirar-nos naquilo que Deus chamou-lhe para fazer, nisso cumprindo o meu chamado, nisso cumprindo aquilo que Deus preparou para mim. Amém. E também, se quiser fazer grandes coisas nesse avivamento, não seja substituto, não se compara com ninguém. Porque há um momento que nós dissemos, não, parece que o fulano, Deus se manifesta mais nele do que a mim. Não, o mesmo Deus que foi com Moisés é que foi com Josué. O mesmo Deus que foi com nossos antepassados é o mesmo Deus hoje. E o pastor disse uma coisa muito importante, eles passaram, mas o Deus continua o mesmo. Quer dizer que o mesmo Deus que operou na vida deles também opera hoje nas nossas vidas e que cada um de nós possa receber essa porção em nome de Jesus. Amém, amém. E só para realçar que quando é assim, nunca chegaremos a sentir inveja do outro. Amém. Porque isso normalmente cria inveja, aquilo de que ele faz melhor, ele acha-se, mas é tudo o agir de Deus. E aquele mau pensamento vai subindo e vai subindo no coração. E acontece por vezes que chega até de poder envenenar o próximo, querer conspirar-se por mal contra o próximo e tudo mais. Então vamos evitar isso. Saiba que você é você em Deus. Deus te ama. Se Ele te chamou, então Ele sabe o que Ele quer fazer contigo. E você tenha somente fé e creia nela. Amém? Amém. Agora vamos ao que o nosso avô, o reverendo Domingos Vita, o seu tema foi o papel do pai no aperfeiçoamento do desenvolvimento da visão do filho. O pai deve encorajá-lo e apoiá-lo. Mamãe Alexandra. Glória a Deus. O pastor logo começou dizendo que há duas variáveis: aperfeiçoamento e visão. Visão, capacidade de ver, entender e receber aquilo que os outros não estão a ver. E o filho tem visão e dever do pai é aperfeiçoá-lo. Daí fomos no livro do 2 de Reis 6, 7 e 1, a história que todos conhecemos, os filhos que pediram que para alargarem a tenda, e daí caiu o machado. E eles, antes de irem embora, não foram só assim, despediram o pai. Ainda por cima perguntaram se o pai poderia, o pai foi com eles. E posto lá, quando o machado caiu, o que o pai fez? Aí o pastor nos deu um exemplo prático. O que o pai fez, o pai procurou aperfeiçoar a visão do filho. Por isso é que o filho não pode fazer movimento sem antes dar a conhecer a seu pai. Então, se a visão o filho tem que dar a conhecer ao pai, e o pai deve encorajar o filho, e o pai também deve acompanhar o filho, o exemplo claro que tivemos aí, e aperfeiçoar o mesmo filho. Deve velar e monitorar o filho. Há quem não gosta de ser monitorado pelo pastor. Até aqui, a minha vida, posso falar no pai. Pai, quero bênção, pai, quero promoção, pai, quero aquilo. Aqui eu já estou a tentar para fazer um pouco. Mas quando é para dizer, pai, quero namorar, stop, não é contigo, é minha vida, vou avançar. E daí, quando dá tudo errado, nós voltamos. Essa parte eu só acrescentei, o pastor Vitor não foi até aí, mas é para dar mais ou menos exemplo. Quer dizer que o filho tem que dar a conhecer ao pai. Todo o passo é muito importante, para depois não vir dizer que não, ele fez e foi embora. E isso ficou no meu coração, então isso acrescentei mais para a minha vida, que seja também porção para ti nessa tarde. E o pai deve ajudar, o pai deve ajudar ou intervir no momento difícil
do filho para o filho cumprir com a sua visão. E Maelsa, foi isso que eu pude receber da parte do nosso pastor Vita, nosso avô. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. Amém. Sim, este tema do pastor Vita realmente vem mostrar mais uma vez da importância do pai, não é? Porque o pai é que está aí para aperfeiçoar a visão. Você que é filho de alguém, você que é filho de um pai, você precisa desse pai para aperfeiçoar aquela visão que você recebeu. E porque nós também já aprendemos que quando Deus te dá a visão, você não recebe ela toda. Há pessoas que são usadas por Deus para que aquela visão se aperfeiçoe. E o pai é uma dessas pessoas importantes na vida ou no cumprimento da sua visão. Porque há coisas que o seu pai, de acordo à experiência que ele tem e o facto dele ser seu pai, ele já viu adiante. Então, ele está aí mesmo para te dizer stop, não avance. Aqui você pode ficar mais um bocado. Ou dizer, não, assim não está certo. Então, o pai está mesmo aí para isso, para aperfeiçoar não só a nossa visão, mas também a nossa maneira de estar, a nossa maneira de viver. Ele está aí, como eu já disse no princípio, para nos corrigir. Um filho sem correção é um filho que vai cometer muitos erros. Um filho sem correção é um filho que vai tropeçar. Então, a visão, ela deve ser aperfeiçoada assim com o pai. É importante que o pai esteja aí. E o pastor Vita também disse que o pai deve ajudar, fazendo uma intervenção na vida do filho. Se for necessário aquele pai jejuar por aquele filho, dar a cara por aquele filho, ele fará, porque ele é o pai. Amém? Amém. E sendo assim, Maelsa, conforme a orientação da nossa moderadora, essa parte que a Maelsa disse, se for necessário jejuar é importante. Vou passar rapidamente um testemunho acerca do pai, que deve ajudar o filho a intervir nos momentos difíceis. Quando eu estava no Brasil, logo na última fase para terminar a formação, tive uma conjuntivite viral, uma conjuntivite hemorrágica, perdão. E daí eu tenho fotografias, um dia vou testemunhar aqui, a igreja vai passar as fotografias. Eu não conseguia olhar para ninguém, não olhava no telefone. O pai ligava, dava orientações, eu orava. E um dia ele ligou para mim e disse, mas Xana, como eu disse, pai, estou mal, cada dia pior, já não consigo mais ver. Me levavam até para o banheiro. Foi um momento terrível da minha vida, faltando pouco para fazer relatório para voltar no nosso país. Nesse dia, o que ficou impactado na minha vida, é importante você ter pai espiritual. Ninguém, não querendo minimizar ninguém da minha família, porque a minha família esteve a orar. Mas nesse dia o pastor Júlio disse assim, filha, eu disse, pai, disse, dorme, que eu estarei orando por você. Disse, dorme, isso eu nunca esqueço, junho do ano passado, ele disse, dorme, que eu estarei orando por você. Amados, quando eu fui para dormi do jeito que o Paulo e Silas dormiram, quando disseram que a paz que eles tiveram, quando disseram que iam executar no dia seguinte, aquela paz só Deus quem dá, só quem conhece, a quem serve e quem está a falar para ele tem aquela paz. Eu dormi como nunca, porque eu acreditei naquela palavra e eu tive resultado. Deus seja glorificado por isso. Amém. Aleluia. Amém, amém. Realmente o que a irmã Alexandra disse é importante. Em coisas importantes é que o nosso pai vela por nós. Não tem que ser tipo aqueles servos ou filhos melhor, que quando passa um gato a miar no telhado, pai, um gato está a miar no meu telhado, acho que está a me atacar. Nada disso, hein? Faz favor. Muito obrigada, mamãe Alexandra, muito obrigada, mamãe Elsa, pela vossa intervenção. Por favor, com os vossos aplausos. Vamos aplaudir.